Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. Começa agora o programa Vida em Foco. Todos temos muitas perguntas. O Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. O programa de hoje fará reflexões acerca de temas do cotidiano que podem ajudar a viver melhor. Esta é uma das grandes contribuições do Espiritismo para você. Fique conosco. De tempos em tempos, surgem crises, as mais diversas, algumas no campo político, outras no econômico, outras ainda no campo moral. Parece que as sociedades, mesmo as contemporâneas, não estão livres delas, o que faz supor que funcionam como mecanismos naturais das estruturas afetadas. Com o nosso país não é diferente. Qual é o nosso papel diante delas e que responsabilidade temos em resolvê-las? Ao nascermos numa pátria qualquer, o que isso significa espiritualmente? Temos responsabilidades espirituais com o Brasil? Este tema será objeto de nossa entrevista de logo mais, por isso não perca. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado especial. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Muitas pessoas afirmam desejar conhecer suas encarnações anteriores. Uma boa parte delas espera ter animado importantes figuras históricas. Reis e santos, poetas e intelectuais, sumidades as mais diversas não faltam no imaginário dos candidatos à recordação. Entretanto, é preciso lembrar que a lei do progresso vigora em toda a sua plenitude e impede o retrocesso moral e intelectual. As condições sociais podem variar significativamente ao longo dos séculos. É possível passar-se da extrema riqueza à mais abjeta pobreza, de uma encarnação à outra. Esse movimento pendular presta-se a viabilizar a realização da justiça divina. Mediante ele, quem lesou o patrimônio público terá a oportunidade de se ressentir da falta de educação e segurança públicas eficientes. O mau patrão poderá experimentar a condição de empregado oprimido. Essa oscilação nas condições materiais também auxilia o despertar da sensibilidade. O homem que olha insensível à dor alheia candidata-se a experimentá-la. Todo vício, toda insensibilidade, toda rudeza atrai a dor como um remédio necessário. Somente a perfeição moral e intelectual livra a criatura de experiências dolorosas. A partir de certo nível de desenvolvimento, o espírito desvincula-se das experiências materiais. Sem necessidade de vivências terrenas, a elas retorna por espírito de amor e serviço. Mas o relevante é que a evolução conquistada jamais é perdida. Nenhuma alma generosa de repente se torna mesquinha. O homem intelectualmente superior não perde suas habilidades intelectuais. Por certo, quem utilizou mal a inteligência pode renascer com graves problemas mentais ou viver em condições difíceis que não lhe possibilitem adquirir cultura. Contudo, ordinariamente, a alma expressa o seu potencial. Assim, a criatura pode ter a certeza de que se encontra hoje no ápice de sua evolução. Ninguém foi tão bondoso, puro e inteligente como é na atualidade. Esse raciocínio ajuda a perder ilusões quanto ao próprio passado espiritual. Um homem egoísta ou fútil pode ter como certo jamais ter sido um santo, na acepção da palavra. Raras pessoas têm recordações precisas do que viveram nos séculos precedentes. Entretanto, se a recordação detalhada não é possível, nem por isso é inviável ter uma noção do que se viveu. Para ter uma ideia do que se fez, basta analisar as tendências atuais e pensar que houve uma melhora ao longo do tempo.
As suas ideias inatas revelam o seu nível evolutivo e o caminho que você trilhou. Para se conhecer, preste atenção nos impulsos mais naturais do seu coração. Caso seu agir e seu sentir instintivos tenham algo de egoísta, insensível ou vulgar, convém refletir sobre isso. Enquanto não burilar o seu íntimo, você permanecerá tendo experiências dolorosas. É de seu interesse mais direto modificar o próprio comportamento e livrar-se de velhas fissuras morais. Mais importante do que saber o que você já viveu é garantir o seu futuro feliz pelo cultivo do bem no presente. Na entrevista de hoje, vamos falar a respeito das crises que estamos vivenciando no Brasil à luz do Espiritismo. Confira! Olá, amigos! Enorme satisfação adentrar os vossos lares para hoje falarmos aqui com Daniel Pereira, ele que é engenheiro civil e vai nos falar hoje, Daniel, muito obrigado pela tua presença, as crises contemporâneas do Brasil à luz do Espiritismo. Nós sabemos que as crises, elas são mais ou menos cíclicas em todas as nações, né? Com o Brasil não é diferente, ainda que seja um país relativamente jovem. Como é que o Espiritismo pode explicar e mais, Daniel? Como é que o Espiritismo pode auxiliar nesse processo para essa travessia, particularmente nesse momento que é muito grave, dessa crise econômica, política e moral que estamos vivendo? Acho que esse é o ponto, né? Auxiliar, Daniel, o contributo que o Espiritismo pode oferecer. Antes de mais nada, dizer que é uma alegria, uma satisfação imensa poder retornar aqui também e rever amigos tão queridos como você. Obrigado. Eu acho que talvez o principal contributo que o Espiritismo pode nos oferecer é fazer com que nós reconheçamos que a crise que nós vivemos hoje no nosso país não é apenas uma crise política, não é apenas uma crise econômica, financeira, mas que também vivemos uma crise de princípios, Daniel. Uma crise de valores morais, de valores éticos, que vão corroendo não apenas as esferas públicas da nossa nação, mas também vão corroendo aos poucos a nossa vida privada, a nossa vida particular, a nossa família e, às vezes, o nosso mundo íntimo. E aí eu acho que o Espiritismo, mas também todas as religiões podem oferecer um grande contributo, porque passam a iluminar um templo sagrado, mas que anda tão abandonado, que é o nosso coração. E com essa luz, a gente passa a compreender, a entender que nós vivemos também, Daniel, uma crise de solidariedade genuína, uma crise de caridade desinteressada, uma crise verdadeira de amor. E toda vez na história da humanidade que nós distanciamos do amor, nós também saímos dos trilhos da verdade. E sem amor e sem verdade, não há como viver e há sim como agravar toda e qualquer crise, seja de ordem pública como a do nosso país, seja de ordem particular como muitos de nós vivemos. Daniel, eu queria resgatar um pouquinho da sua fala inicial, dizendo que as nossas famílias, os lares, a sociedade de maneira geral, ela tem sido invadida por essa onda, digamos assim, desestruturante e desafiadora. Pela qual estamos vivenciando. Você quer dizer que nós, enquanto cidadãos, enquanto individualidades, temos também, posso colocar, quem sabe inadequadamente, o termo culpa nesse processo, ou, quem sabe, ao invés de culpa, temos responsabilidades por esse estado de coisas, mas também em colaborar para fazer com que seja debelada essa situação? Qual é a visão da doutrina espírita acerca dessa questão? Eu acho que, com toda certeza, né? Nós somos, de uma certa forma, espíritos dividados com a terra que nos acolhe. E temos responsabilidades perante ela, Daniel. Isso a gente não pode duvidar jamais. E a doutrina espírita ele nos dá um grande contributo, um esclarecimento através dos seus postulados fundamentais,
que são a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito. E ela vem nos dizer que nós, sobretudo nós que aqui estamos no Ocidente, Daniel, nós não somos espíritos novos, nós já somos espíritos vividos, que já estabelecemos vínculos em outras coletividades, em outras nações. O que muda, na verdade, são os cenários, os atores continuam sendo os mesmos. Então, quem sabe nós já nos vinculamos na Europa colonizadora do passado, nos movimentos tristonhos do mundo, da Idade Média, já nos vinculamos na Palestina do século zero. O certo é que nós, de uma forma ou de outra, atraímos débitos individuais similares e débitos coletivos também similares, que nos fazem estarmos aqui hoje reunidos no solo dessa nação, sob o magnetismo imponderável dessa lei de justiça. E se estamos aqui reunidos é por um propósito e é por responsabilidade absoluta, e não precisamos e não nos devemos, na verdade, fugir delas. Pelo que eu entendi, você está querendo dizer que nós nascemos aqui, não só no planeta Terra, tanto quanto no Brasil, por acaso. Há algo que nos situou na sociedade em que estamos vivendo. É esta a proposta de esclarecimento da doutrina espírita quanto à responsabilidade que assumimos? Não tenha dúvida que sim, não tenha dúvida que sim. A gente costuma dizer, Daniel, que a espiritualidade, a sabedoria divina, ela não joga dados, ela não faz sorteios para definir qual país nós encarnaremos, quais serão as terras que nos acolherão. Então, se nós estamos aqui encarnados, é por um propósito, é por um significado maior. Então, queiremos ou não, nós temos responsabilidades com essa nação, como nós já dissemos, e talvez gostemos ou não, nós precisamos oferecer algo para ela, porque somos escolhidos de uma forma ou de outra para aqui estarmos, para juntos no solo do Brasil auxiliarmos nessa regeneração desse país. E é justamente essa regeneração, esse nosso trabalho de ação no bem, esse nosso trabalho de vivenciar o correto, de exemplificar o que é justo, é que vai poder oferecer regeneração ao solo do nosso país em todos os aspectos, sejam eles morais, sejam eles sociais. E o que é mais curioso é que é justamente esse trabalho de regeneração do país que nós podemos oferecer, é que também pode dar e oferecer redenção aos nossos espíritos que já são cansados do erro, dos caminhos tortuosos. Então não tenhamos dúvida, nós não nascemos no Brasil à toa. Aqui estamos por um motivo, e esse motivo precisa vir à tona em nosso ser, que é o do contributo, que é o do auxílio, com as ferramentas que nós podemos oferecer, sejam elas quais forem. Daniel, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu já queria deixar uma indagação para a tua reflexão. Vivemos uma crise muito importante, sobre todos os aspectos. Isso estaria dentro daqueles flagelos ou chamadas provações e resgates coletivos? Vá pensando, enquanto a gente faz um rápido intervalo, voltamos já já. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí! Voltamos com o segundo bloco. As crises contemporâneas no Brasil são o foco da entrevista de hoje. Vamos assistir. Estamos de volta e perguntamos a Daniel se essas situações pelas quais estamos passando no Brasil, elas significam ou estariam incursas dentro daquele conceito de serem provações ou resgates coletivos. Chegamos a tanto, Daniel? Olha, nós não podemos ignorar essa hipótese, Daniel, né? O fato que o Espiritismo nos esclarece que assim como cada individualidade que atrai para si as consequências boas ou más das suas ações no passado, seja na vida presente, na vida em curso ou nas vidas anteriores, certamente as coletividades também atraem para o seu seio as consequências amargas ou as consequências doces daquilo que fizeram, que os seus indivíduos que se reuniram em coletividade fizeram. Agora é importante só fazer um parênteses, Daniel, que coletividade aqui nós estamos tratando como um conjunto de espíritos que se agrupam
por afinidades. E talvez essa afinidade pode ser um débito semelhante. Então, sim, pode ser, de fato, é uma grande hipótese. O que precisa ficar claro sempre é que débitos coletivos, provações coletivas, resgates coletivos, assim como individuais, eles não são processos de penalidade da justiça divina. Eles não vêm nos penalizar com esta mão forte, até porque a lei divina, além de ser uma lei de justiça, é uma lei de amor, mas sobretudo uma lei de misericórdia. Então, esses processos que podem ocorrer, que podem estar em curso, sim, porque como o próprio Humberto de Campos nos cita em uma obra chamada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Nós que aqui estamos, de certa forma, temos vínculos com a Europa colonizadora, temos vínculos com outras nações que fizeram desse país, ao invés de um povoamento conciliatório, uma colonização um pouco mais injusta, um pouco mais árdua. Então pode ser sim um processo de resgate, na verdade de débito coletivo, mas o que nós temos que ter em mente sim, sempre é que este é um remédio para nós, é um remédio para os espíritos que aqui se vinculam, às vezes um remédio amargo, mas nós gostamos de dizer que é um remédio amargo, o amargo do boldo, que quando a gente conhece e entra na boca, ele é um pouco ruim, um pouco amargo mesmo, mas quando cai no ventre, se digere, se torna salutar. Então, de fato, talvez alguns desses desmandos, alguns dessas dificuldades, desses sofrimentos, pode ser um caminho tortuoso, é verdade, dolorido, mas um caminho para a nossa redenção e regeneração. Você citou uma obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Perfeito. Esta obra, pode falar sobre ela, parece que a espiritualidade, ela traça, digamos assim, uma diretriz bastante segura quanto ao fato de que o Brasil se constitui pátria do Evangelho, portanto, deve ser a pátria que abrigará muitos espíritos e aqui a árvore do Evangelho efetivamente deve vicejar. Não corremos risco de que essa árvore seja arrancada pela raiz diante desses cenários difíceis, estamos falando da crise contemporânea brasileira, não corremos esse risco de que a espiritualidade possa arrancar essa árvore transplantada para o Brasil e colocá-la em outro solo onde viceje paz, amor, fraternidade legítimos? Primeiro a gente tem que entender, acho eu, Daniel, o que é que Humberto de Campos, o que é que a espiritualidade superior quis nos dizer com essa obra. Porque muitos nos perguntam, dentro e fora do movimento espírita, se não é uma ideia ufanista de nós espíritas, né? Imaginar que o Brasil, no caos aparente que se encontra, não seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E antes de responder, a gente costuma fazer uma outra inquirição, que é a seguinte: qual cristão hoje, em sã consciência, pode dizer que a Galileia do século zero não era o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Quando recebeu no solo do mundo, né, o ser mais sublime que já pisou nessas terras, que deixou para nós lições perenes e imperecíveis. Porém, se a gente ler rapidamente o Evangelho, a gente vai ver que essa não era uma ideia vigente na época. Que os contemporâneos do Cristo nada esperavam da Galileia. De fato. Nada. Aliás, é uma expressão que nada de bom poderia vir da Galileia, a não ser frutas e legumes. Né? É verdade. Então, ou seja, quem lá estava assim não enxergava. Será que hoje nós temos as lentes corretas para compreender que somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho? E é importante, já lendo os capítulos iniciais dessa obra, entender qual é o aspecto relevante para o Brasil. E Humberto de Campos deixa isso bem claro logo no início, que para o Brasil não possui, na verdade, o objetivo de ser uma nação modelo econômico, modelo político, modelo financeiro, que vai colocar o mundo todo aos seus pés. Não é esse o propósito da nossa nação, Daniel. Pelo contrário, o propósito da nossa nação, e cunha Humberto de Campos, já no início, um diálogo do Cristo com Ismael, que é o anjo protetor do Brasil, é ser o hospital do mundo. Porque o Cristo mesmo fala nesse diálogo que ao seu coração chegou muitas súplicas de espíritos de consciência poluída, que querem, anseiam, sedentos pela sua regeneração,
São inquisitores do passado, batalhadores das cruzadas, senhores feudais embriagados no poder, no vício e na vaidade, mas que precisam a todo momento de uma nova oportunidade. E ela vai ser dada, está sendo dada aqui no seio do nosso país. Então o que fica claro, lendo essa obra, é que o Brasil é sim o hospital do Cristo. E é difícil imaginar que alguém em sã consciência adentre no hospital e se preocupe porque está vendo muitos doentes. Está vendo muitos doentes porque lá é o local correto onde eles devem estar, como aqui é o local correto, onde esses espíritos que possuem e querem regeneração com a lei devem estar. Daniel, nosso tempo acabou. Lamentamos muito sua presença, muito agradável. O assunto foi maravilhoso em ser abordado. Agradecemos a tua presença aqui. A Vida em Foco continua. Por favor, aguarde a extensão. Chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas. Assista o quadro O Espiritismo Esclarece. Daniela, da Cidade del Este, no Paraguai, pergunta: pode-se considerar que a riqueza material e a autoridade são um talento de que as criaturas terão que prestar contas? Prezada Daniele, ou Daniela, gratidão em nome de toda esta dedicada equipe de trabalho do programa Vida em Foco por sua participação. É muito importante frisar que temos a maior alegria em receber perguntas. E a alegria maior é podermos contribuir com a reflexão daqueles que têm vontade de conhecer a doutrina espírita. A questão da riqueza e da autoridade no mundo tem levado pessoas a enormes confusões e muitas vezes a perderem suas existências. Precisamos meditar mais seriamente sobre algumas realidades. Primeiro, somos espíritos imortais em experiências corporais. Portanto, não somos ricos e não somos autoridade. Estamos vivenciando a experiência da riqueza e do poder transitoriamente para nosso aprendizado na estrada da evolução. Segundo, as leis de Deus são perfeitas e, portanto, justas. Essas leis não concedem privilégios a alguns em detrimento de outros. Portanto, em decorrência dessa justiça perfeita, temos a lei da reencarnação, que estabelece para cada um de nós uma tarefa, um conjunto de aprendizados ou de provas, que devem levar-nos a desenvolver virtudes como a capacidade de amar, de sermos fraternos, justos, irmãos uns dos outros, transformando-nos em servidores, em mordomos, no lugar de usuários arrogantes. Mesmo porque, numa próxima encarnação, o cenário pode alterar-se por completo. A vida na Terra não é um passeio em um parque de diversões, e a riqueza, bem como a autoridade, não devem ser fontes para atendermos nossos prazeres egoísticos. Eis aí um equívoco enorme, provocado pelo materialismo que se opõe às realidades do espírito imortal. Observemos, para concluir, o que dizem os espíritos a Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem, conforme supõe a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Que nossa existência seja útil, que os talentos da riqueza e da autoridade sejam aplicados para o bem e para o progresso de todos, e que o seu dia seja repleto de reflexões. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Espiritualidade em gotas. Longe da sociedade. O que se deve pensar dos que buscam absoluta reclusão, fugindo ao contacto pernicioso do mundo? É a questão 770 de O Livro dos Espíritos. A resposta é sintética: duplo egoísmo. O homem, movido pelo ego, muitas vezes, faz uma exclusão social em regime demorado. Buscando atender às suas necessidades específicas, isola-se da sociedade. Às vezes, de forma tão demorada que passa em branco, socialmente falando. Há outros que o fazem para não se contaminarem com um mundo perverso,
difícil, pernicioso, e assim fazem também uma escolha egóica. Ambas caminham, apontam na direção do egoísmo. Efetivamente, o ser humano é um ser social por natureza. Sair do contexto social para o processo meditativo, para a autoanálise, para a busca do autoencontro, avaliando-se como funciona, é de bom tom. Inserir-se socialmente é uma necessidade fundamental. Quando ele se isola, ele reflete. Quando ele se lança no relacionamento com os outros, ele estabelece a ação. Ação e reflexão fazem parte de um bom caminho daquele que ajuiza a si próprio, examinando o padrão dos seus relacionamentos, fazendo um pequeno distanciamento social temporário. E aquele que se lança socialmente para uma convivência, depois desse processo meditativo, o faz com maior qualidade. O ser humano, ele tem o valor da sua inserção qualitativa social. Quando nós nos isolamos, nós nos tornamos estéreis porque apenas pensamos em nós mesmos. E se mergulhamos no contactos humanos, sem nenhum momento para refletir, nós vivemos um ativismo, vivendo por viver, e às vezes nos enlouquecemos, nos perdemos. É de bom tom, portanto, que a exclusão do relacionamento social não se faça como um processo de escolha de vida, mas é muito importante que possamos ter um tempo para nós mesmos, solitariamente, a fim de fazer a imersão no nosso interior. E é fundamental que depois disso, a nossa ação no mundo traga a qualidade da nossa reflexão para sermos um agente de transformação do mundo, transformando-nos a nós mesmos. Porque só se ilumina aquele que se encontra com o outro, encontrando-se a si próprio. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Meditação e ação, reflexão e atitude fazem parte de um bom caminho para a plenitude. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Sua audiência é muito importante para nós. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Através do e-mail contato@vidaemfoco.com.br, você pode enviar suas perguntas e sugestões para a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.